Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o quarto trimestre de 2022 da classe de adolescentes, como viver no mundo à luz da Bíblia. Esta é a lição número 3, cuidando-se por inteiro. A mensagem: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. É importante que você tenha isso em mente, que você continue tendo cuidado com aquilo que você ensina e tendo cuidado consigo, né? Para que assim você possa levar a salvação para aquelas pessoas que ouvem você e você também ser uma pessoa salva. Vamos descobrir. Estamos vivendo um tempo onde o adoecimento emocional tem se agravado na adolescência. Doenças como ansiedade, depressão, entre outros transtornos, têm provocado dor e muita angústia. Apesar que a adolescência, de modo geral, é vivida, melhor dizendo, né? É vivida de modo bem mais alegre, bem mais divertido, o que seria o de praxe, né? Entretanto, não é isso que vemos. Muitas das vezes, adolescentes têm esses tipos de transtorno, doenças como ansiedade. E uma das coisas que se causa ansiedade nos adolescentes e até mesmo nas pessoas adultas é a questão da tecnologia, né? A internet em si. As pessoas ficam ansiosas por mensagens em redes sociais e coisas desse gênero. E quando essa mensagem não chega, a pessoa fica angustiada e vai dando ansiedade, quer e não dorme, perde-se o sono, e como não tem sono, não tem saúde, e a coisa acaba agravando. E veja que juntamente com a ansiedade vem também a depressão. Aí a pessoa fica depressiva até porque pensa porque não recebeu a mensagem de uma determinada pessoa, então essa pessoa não, então a pessoa tem a ideia de que essa outra pessoa não gosta dela, então ela começa a ficar em depressão. Então vemos aqui um quadro perigoso das doenças que vemos nos dias atuais. Isso causa, claro, muita angústia. Mas eu quero deixar para você o que está relatado no livro de Salmos 46, no número 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, se porventura você está num momento de angústia ou sofrendo por depressão, ansiedade, saiba que o Senhor é um Deus sempre presente na hora da angústia, Ele está junto com você. Basta que você abra o seu coração a Ele. Hora de aprender o autocuidado. Deus fez o homem completo, corpo, alma e espírito. Por isso precisamos aprender a nos cuidar por completo. Claro que sempre devemos cuidar da nossa saúde espiritual e do fortalecimento da fé em Cristo. É bem verdade que, só para a gente fechar, para ter uma ideia da diferença, que sempre as pessoas têm esse questionamento: qual a diferença de corpo, alma e espírito? O corpo é aquilo que nós somos, aliás, aquilo que podemos pegar, né, o nosso corpo em si. A alma é aquilo que nós somos, né, o nosso ser, né, o nosso intelecto, a nossa consciência. E o espírito é aquilo que te leva a adorar, como diz a Bíblia, né, aquele que eu adoro em espírito e em verdade. Então o espírito te leva para a adoração, e o espírito também te faz entender o que é certo e o que é errado. Se você vai fazer algo e você sabe que é certo ou você sabe que é errado, isso é o espírito que está te conduzindo. Entretanto, como o homem é formado de corpo, alma e espírito, então ele precisa, claro, cuidar da alma e também do espírito e, claro, também do corpo. E aqui cabe a ideia da saúde espiritual, é claro, o fortalecimento da fé, mas que nós devemos também ter um cuidado por completo. E como isso funciona? Quando você sai da sua casa e vai à igreja buscar o Senhor, ou vai ao monte, ou vai nas vigílias, você está alimentando a sua alma. Mas nada melhor do que dar sustentação ao corpo ao nosso famoso arroz com feijão, né? Talvez um bife com batata frita, e de vez em quando, claro, tem que rolar aquela pizza. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que o seu corpo tenha saúde. E você sem saúde, você não consegue fazer nada. Então você tendo saúde, você consegue fazer tudo. Claro,
debaixo da proteção do Senhor. Mas de uma forma humana, quando você tem saúde, você não precisa gastar o seu dinheiro com remédios. Por quê? Porque você tem saúde, graças a Deus. Então você tendo saúde, não tendo esse problema de ansiedade, depressão, esse tipo de transtorno, angústia e outras doenças, que essa que é mais uma questão emocional, né? É aquela doença que a gente não vê, né? A gente só sente, né? Nós sentimos. Se bem que a doença, no modo geral, a gente não vê muito, né? Mas essa é emocional, é mais aquela doença da alma, né? A alma está angustiada, a alma está com depressão, a alma está ansiosa. E aqui também cabe também um comentário sobre a ansiedade, de um ponto de vista que a ansiedade, no modo geral, ela não é boa, ela não é saudável. Entretanto, há um tipo de ansiedade que a Bíblia menciona que de uma forma boa, né? Que é aquele que anseia pelo episcopado, boa obra deseja. Ou seja, aquele que anseia, aquele que tem ansiedade para chegar logo, né? Ali na questão do ministério. E uma outra questão da ansiedade, de uma forma geral, quando um casal está para se casar, de modo geral, a noiva fica ansiosa pelo dia do casamento. Essa ansiedade, ela é saudável em parte, né? Ela é saudável. Claro que algumas noivas acabam realmente entrando em depressão, até por conta disso, que esse dia passa que não chega. Mas, de modo geral, é uma ansiedade gostosa, aquela algo que faz com que a moça tenha, que chegue logo, ela tem desejo que chegue logo, ela fica ansiosa, ela fica contando os dias, por quê? Porque ela está feliz pelo dia. Então, isso é um tipo de ansiedade que é uma ansiedade boa, mas no modo geral a ansiedade não é um sentimento bom. Então essa questão precisa cuidar sim da saúde física e ao médico, se for o caso, ter o cuidado de ir ao médico, ainda que não esteja com alguma doença, mas é bom dar uma olhadinha para ver, né? Então ter o cuidado na questão do corpo. Então vemos aqui que você está tratando a alma quando você vai à igreja, quando vai à escola dominical, você está tratando da sua alma, da sua vida espiritual, quando você ora, quando você jejua e tal. Mas também tem a questão da saúde do corpo, que é quando você tem o cuidado de ir ao hospital, por exemplo, ir ao médico, né, ir ao posto de saúde, você tem o cuidado. E muitas pessoas, infelizmente, acham que porque é cristão não vai ter enfermidade. Sim, você terá enfermidade, assim como também eu posso ter enfermidade. Todos nós temos enfermidade, dores. Inclusive tem uma diferença, né? Existe dor e existe a doença. Tem doença que dói, tem outras doenças que não dói. Vou te dar um exemplo de uma doença que não dói. O Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que não dói, ela não machuca, mas ela tira da pessoa a coisa mais importante, que é a memória. Entretanto, há outras doenças que dói, né? Não vou falar aqui, mas dor de cabeça, por exemplo, uma dor de cabeça é uma enfermidade. Então é ruim. Você não ter dor de cabeça não é legal. Então o que você faz? Você toma um remédio. Agora o ideal para dor de cabeça, como todas as outras enfermidades, né, é bom você curar. E existe uma diferença entre cura e remédio. O remédio ele não cura. O remédio, como o nome já diz, ele serve para remediar. Ele alivia, ele para. Vou te dar um exemplo melhor. Se você tem uma dor de cabeça hoje, você toma um remédio hoje, mas amanhã a dor de cabeça volta. Por quê? Porque você não curou a sua dor de cabeça, você remediou. Então, geralmente, quando se toma um remédio para uma doença, é possível que aquela doença, aquela enfermidade volte. Mas nós devemos cuidar, sim, da nossa saúde, né, tanto física quanto emocional, e também essa física em si, né, para que nós venhamos, assim, ter saúde para fazer a obra do Senhor. E mesmo você sendo um adolescente, sim, você também pode ficar enfermo. O cuidado com a saúde física e emocional. Estamos vivendo em um tempo difícil, há muitas aflições, conflitos familiares, violência urbana, dificuldades financeiras, frustrações e doenças são alguns exemplos. Diante disso, muitas pessoas têm adoecido física e emocionalmente, e temos visto se tornarem cada vez mais comum a incidência de casos de depressão, crise de ansiedade e bulimia, entre outras situações. Então veja que aqui, de modo geral, são sempre enfermidades ligadas mais à questão da alma, né? Mais a questão da alma, que não é uma dor que vai doer no físico, é uma dor na alma, no intelecto da pessoa. A pessoa ela fica emocionalmente exausta, ela não tem força nem mesmo para lutar, para fazer algo, porque ela está emocionalmente exausta. E de modo geral, as mulheres, né, a parte feminina, são aquelas que sofrem mais disso. E por que elas sofrem mais disso? Justamente porque a mulher ela tem aquela questão
mais emocional, a mulher é muito emocional, né? Diferente do homem que é racional. Não estou falando aqui que mulher é irracional, não é isso. Estou dizendo que a linha da mulher ela é mais emocional, o do homem é mais racional. Então, por essa questão, como ela é muito emocional, tudo aquilo que leva à emoção e tem uma quebra de padrão, a mulher sente mais, ela sente mais aquela questão emocional. Vou te dar um exemplo assim mais prático. Digamos, por exemplo, naquela passagem do filho pródigo. O filho, a Bíblia relata que o filho foi embora, mas o pai ficou aguardando. Possivelmente, se fosse uma mulher, se fosse a mãe, sabendo que o filho ia embora, ela colocaria, como é uma questão emocional, ela ia ficar completamente devastada, mas era possível dela colocar alguém para ficar observando o filho. Por quê? Por causa da questão do cuidado que ela tem. Porque ela é emocional. O homem é mais racional. O homem sabia, ali no caso da parábola, o homem tinha aquele raciocínio de que o filho um dia iria cair em si. Então veja que a ideia da saúde física e principalmente que emocional, ela é mais para a mulher. Agora existe uma outra questão física para a mulher que é o inverso. A mulher ela sente muito mais dores físicas do que o homem, mas ela tem muito mais resistência às dores físicas do que o homem. Vou te dar um exemplo prático. Imagine, por exemplo, que a sua mãe esteja com uma unha encravada, por exemplo. Ela vai tirar aquela unha tranquilo. Ela vai lá na manicure, a manicure vai tirar de letra. Agora, se for o seu pai, vai querer chamar até o corpo de bombeiros. Por quê? Porque o homem não tem a resistência que a mulher tem. A mulher sente mais dor do que o homem, mas ela tem muito mais resistência. Então é por isso que muitas das vezes você vai ver mulheres fazendo coisas físicas extraordinárias. Por quê? Porque a resistência dela é muito maior. Mas, claro, também precisa ter cuidado. A mulher, principalmente, inclusive a mulher tem muito, a mulher em média vive 9 anos a mais do que o homem. Por quê? Porque a mulher se cuida mais, a mulher vai mais ao posto de saúde, a mulher vai mais ao médico, a questão do ginecologista também. As mulheres, de modo geral, vai ao ginecologista, o homem já é difícil de ir ao urologista. Então, porque o homem não se preocupa tanto com a saúde quanto a mulher. Então, de modo geral, a mulher sofre mais, tem mais resistência física, menos resistência emocional, mas de modo geral ela está sempre se cuidando, diferente dos homens, né? O cuidado do Senhor era completo. A Bíblia mostra que Deus é zeloso e bondoso. São diversos os relatos que mostram que Deus cura os enfermos. Deus curou cegos, leprosos, paralíticos e até ressuscitou pessoas. O Senhor, Ele é o Senhor que nos sara, como diz Êxodo, capítulo 15, versículo 26, a parte C. O Senhor, Ele sempre estará, o Senhor é aquele que cura. Ele curou vários leprosos, né? Ressuscitou pessoas, leprosos, paralíticos. O Senhor sempre tem uma palavra. Eu lembro muito daquela passagem, que eu acho uma passagem muito bonita, que um homem chegou para o Senhor e disse: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Era como ele se estivesse dizendo: Senhor, eu só dependo da sua vontade, porque eu sei que tu pode fazer, eu só dependo de você querer. E Jesus disse para ele imediatamente: quero ser limpo. E ele foi limpo imediatamente. O Senhor, Ele curou leprosos, deu vista aos cegos, ressuscitou pessoas que estavam mortas. Então vejam que o Senhor, Ele nos cuida por completo. Lucas, por exemplo, há uma coisa muito curiosa, que Lucas era médico, ele era um doutor. Inclusive há uma diferença de médico para doutor, né? Mas médico ali, o Lucas era médico, então era chamado de médico amado, né? Então veja que Jesus ele não tem nada contra a questão da medicina. Se Jesus tivesse, Lucas não teria feito o registro do livro de Lucas e também de Atos, né? Que fala ali sobre a questão de Cristo, né? Principalmente ali no livro de Lucas. E por que Jesus não chamaria? Porque se Lucas era médico, por que Jesus iria fazer propaganda de um médico se Jesus é contra a medicina? Não, Jesus não é contra a medicina. Agora, há de se falar o seguinte: quando a medicina desengana o homem, Jesus desengana a medicina. Porque a Bíblia diz em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. Deus pode fazer todas as coisas.
Então há muitas pessoas, caso por exemplo de Lázaro, que estava morto há 4 dias. Isto é, ressuscitar uma pessoa para a medicina é extremamente impossível. Agora imagine ressuscitar um morto depois de 4 dias. E foi exatamente isso que Cristo fez. E é muito interessante a questão de Lázaro, que Lázaro estava morto. A Bíblia relata claramente que ele estava morto. A pergunta que não quer calar: por que Lázaro, estando morto, por que Jesus chamou ele se ele estava morto? Por quê? Porque Jesus, ele tem um poder tão extraordinário que para ele não existe morto. Ele fala com Lázaro e Lázaro ouve, porque Jesus tem a capacidade extraordinária e divina de falar com o morto e o morto ouvir Jesus chamar. É algo espantoso, é extraordinário, é o poder de Deus, é o cuidado de Deus conosco. Então, venhamos e convenhamos que sim, o Senhor Jesus, Ele nos cura por completo, Ele não transfere, Ele não remedia a nossa enfermidade, Ele cura. Ainda hoje eu estava no culto da minha igreja, minha irmã estava dando testemunho que em 1973 ela foi purificada do seu sangue. Ela estava desenganada e o Senhor desenganou a medicina e deu a ela saúde, e um filho dela que não iria viver, hoje está com seus 40 e poucos anos, quase 49, 50 por aí. Então veja que o Senhor, Ele era aquele que fazia, é aquele que faz e é aquele que fará maravilhas no nosso meio quando nós cremos, quando nós colocamos toda a nossa fé nele. Então o Senhor Jesus é aquele que cura. Jesus é o nosso médico, né? Conclusão: devemos zelar pela nossa saúde. Em falar nisso, me lembrei de uma questão que nós falamos muito, que Jesus é o médico dos médicos. Sim, Jesus, podemos dizer que Jesus cura os médicos, Jesus é o médico dos médicos. Mas nós não podemos dizer que a Bíblia diz isso, porque a Bíblia não diz. Conclusão: devemos zelar pela nossa saúde em todas as áreas, espiritual, física e emocional. Para isso devemos construir uma rotina saudável. Caso venhamos a adoecer, podemos buscar o tratamento médico necessário, sabendo que o nosso Deus é bondoso e tem o poder de curar todas as doenças, sejam físicas ou emocionais. Sobre a questão da saúde física, eu falei que, claro que precisa de vez em quando rolar uma pizza, mas você não pode somente se alimentar de pizza. E por que não? Se você comer pizza todos os dias, você vai atrair para si muitas enfermidades. Primeiro, que você vai se tornar uma pessoa obesa. E segundo, que há uma probabilidade bem alta de você também adquirir ou criar, né, diabetes. Por quê? Porque ela a pizza, como ela é massa, e também tem a questão do glúten também, né? Então veja que ela tem aqui várias questões que fazem mal à saúde quando é consumido em excesso. Então por isso eu disse que a pizza precisa ser de vez em quando. De vez em quando não há nenhum problema, mas você não pode fazer sempre. É igual a questão também do refrigerante. O ideal, o padrão é que você nunca, jamais, em hipótese nenhuma, beba um refrigerante, de qualquer marca que for, de qualquer qualidade que seja. Qualquer um deles, todos eles fazem muito mal à saúde. Assim também, como nós também podemos falar também do sorvete, eu sei, não é uma situação muito boa falar do sorvete, que o sorvete é ruim, que o refrigerante é ruim, mas é a verdade. Quando alguém consome sorvete, refrigerante, está fazendo um grande mal à sua saúde física. É possível que nós não vejamos hoje, né, o resultado, mas não demora e começa a aparecer. Os Estados Unidos, por exemplo, que é um grande consumidor de refrigerantes, eles têm a sua boa parte dos seus habitantes completamente acima do peso. Há quem diga que o país mais pesado do mundo em questão de pessoas, de física, né, de gordura em si, né, é os Estados Unidos. Por quê? Porque eles consomem muita batata frita e muito refrigerante, né? E vem também a questão da pizza. Então veja que o excesso faz justamente isso, criar excesso de peso. Então nós devemos ter cuidado na nossa alimentação. É importante que nós venhamos ter uma alimentação saudável, pelo menos balanceada, ou pelo menos não exagerada. Até que eu vou te lembrar, como diz Lucas 21:34, que a glutonaria, ou seja, comer demais, é pecado, e pecado para a morte. Não é qualquer pecado, é um pecado que levará as pessoas para a perdição eterna.
Então nós devemos ter cuidado no comer, como a Bíblia diz em Coríntios, que nós devemos, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. Ou seja, se você bebe para a glória de Deus. Quando você come, você também precisa comer para a glória de Deus. O que é isso? Você não deve escandalizar pessoas pelo fato de você beber. Já pensou, você está numa festa e você está comendo feito um glutão e as pessoas observam, olha lá o crente como come, não tem modos. Ou seja, você está escandalizando a Deus, você está escandalizando o Evangelho pelo seu modo. Então nós devemos ter muito cuidado, até mesmo no comer e no beber, nós devemos ter muito cuidado. Uma outra questão, na questão do cuidado do comer e do beber, é se porventura você sabe que um determinado irmão, uma determinada irmã, acredita que comer um determinado alimento é pecado, então você sabendo disso, você não come esse alimento perto dela. Por quê? Porque se essa pessoa não tem a fé, o entendimento que você tem de que você é livre para comer um determinado alimento, então não faça isso perto dela. Por quê? Porque você vai escandalizar essa pessoa. Então, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E sim, falei aqui da questão da saúde física, mas também tem a saúde emocional, a questão da depressão, da ansiedade, das angústias. Nós temos que buscar ao Senhor e, dependendo da situação também, buscar um profissional da área de saúde, para que assim você tenha um atendimento adequado. O que você faz? Você vai numa situação dessa, você vai ao posto de saúde, fala da sua situação, como você está se sentindo, está tendo crises de ansiedade, por exemplo, de depressão, de angústia, e o profissional de saúde vai te direcionar a um profissional especializado para cuidar de você. E já a questão espiritual, que já é mais no nosso segmento, como é que você vai tratar da sua saúde espiritual? Indo para a escola bíblica dominical, para os cultos de doutrina, orando, jejuando, estendendo a mão para o necessitado, ou seja, fazendo caridade em amor. Não é para fazer caridade e depois mostrar para todo mundo o que está fazendo ou postar em rede social. Você faz uma caridade e não fala para ninguém. É somente aquela entre você, a pessoa que recebeu a caridade, né, aquele gesto de amor, e Deus. É somente vocês três que precisam saber da situação. E assim você terá uma saúde espiritual elevada, saudável diante do Senhor, buscando a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos praticar. Número 1, você marca de cima para baixo. C, E, C, E, C. Número 2 é uma resposta pessoal. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, abençoando a sua saúde física, emocional e espiritual, e que você a cada dia mais se dedique para cuidar bem da sua saúde, porque você tendo cuidado de si mesmo e ensinando, tendo cuidado com aquilo que você ensina, você salvará tanto a você quanto aquelas pessoas que te ouvem, e que assim o reino do Senhor venha crescer para a glória do nome do Senhor através da sua vida. Você tem uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!